Da nossa série, obrigado, Sandro. 4 domingos da nossa série Viver a Plenitude. Gente, eu confesso para vocês que eu queria muito ouvir testemunho, sabe? Do que está acontecendo na sua vida. Eu não sei se o povo é tímido, eu não sei se de repente as coisas não estão acontecendo e eu não tenho nada para falar a respeito daquilo que eu tenho ouvido ou que eu tenho vivido com o Senhor. Mas eu quero te estimular a você testemunhar das coisas de Deus. A gente tem muitos canais para isso acontecer, né? Através do nosso grupo de WhatsApp, através da nossa célula, onde nós podemos testemunhar. Aqui nos cultos também, os testemunhos são sempre muito bem-vindos. Então vamos lá, ao quarto tema, né? Sobre viver a plenitude. Você tem sido abençoado com essa série? Amém, Jesus? Ok. E o tema de hoje tem um preço. Ok? Eu já tinha anunciado semana passada que a mensagem hoje, ela ia mexer em algo às vezes meio difícil, né? Quando a gente fala de preço, a gente já põe a mão no bolso e já fica pensando quanto é que isso vai me custar, né? E daí a gente fica meio apavorado e fica pensando, será que eu estou disposto a pagar este preço? E daí você vem para mim e fala, mas pastor, a Bíblia não fala da graça? A Bíblia não fala que tudo é de graça? Hã? Sim, a Bíblia fala da graça. Mas ainda essa manhã, quando eu estava orando por esse momento, eu me lembrei de duas passagens. Uma delas até nós lemos semana passada, né, quando Jesus conversa com Nicodemos. E ali, Jesus diz para Nicodemos o quê? Se alguém não nascer de novo, como que continua? Não pode, a dona Ibrahim aqui, né? Não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, ou seja, a condição para você ver o reino de Deus é o novo nascimento. Agora, o apóstolo Paulo, quando ele está pregando às igrejas, tem um momento lá em Atos, onde ele diz o seguinte, o reino de Deus é tomado por esforço, e aquele que se esforça, se apodera dele. Então existem duas condições aqui, uma é ver o reino, e a gente já falou muito sobre reino de Deus, reino significa governo, né? Então eu vejo o reino de Deus nessa terra, pelo novo nascimento, eu acesso este reino. Agora este reino precisa começar a agir na minha vida. Se reino é governo, esse governo precisa estar sobre a minha vida. E é aí que começa a entrar o esforço. É fácil você se colocar debaixo de um governo? Muitas vezes é difícil, né? A gente reluta, a gente não quer estar debaixo daquele patrão, debaixo do governo da nossa nação, ou debaixo do governo, né, espiritual que nós temos, ou da minha liderança em particular. É difícil, a gente reluta dentro da gente para estar debaixo de um governo. E em relação à nossa vida com Deus, não é diferente. A gente reluta em estar debaixo do governo de Cristo na nossa vida. E é por isso que daí tem muita gente que vive a vida se dizendo cristão, porque um dia levantou a sua mão e aceitou Jesus Cristo, mas não está debaixo do governo de Jesus. Cristo não é Senhor da sua vida. Cristo é Salvador, mas Ele não é Senhor. E daí eu tenho dificuldade em saber se é possível isso. Eu acho que não. Porque salvação tem a ver com senhorio. Salvação tem a ver com Deus falando para você, ok, você me quer na sua vida, você quer entrar no reino de Deus, então deixa que eu conduzo a sua vida. Submeta-se completamente a mim. Isso tem a ver com senhorio. E a gente está falando sobre viver a plenitude, gente. E eu continuo refletindo sobre isso. Pensando na igreja, mas pensando também na minha vida. Porque eu quero entrar nessa dimensão de viver a plenitude de Deus. E isso é algo grande demais, é algo que a nossa mente humana não consegue entender. E por isso eu preciso da fé, falamos sobre isso semana passada. A plenitude se vive na dimensão superior, na dimensão do sobrenatural. As coisas desse mundo natural são muito cansativas.
Elas se repetem muito, elas são muito previsíveis. Mas as coisas do mundo espiritual não. Deus sempre pode nos surpreender, não pode? Você já foi surpreendido por Deus? Ele sempre pode se surpreender. Mas o acesso a você viver essa dimensão é a fé. Agora, existe então algo que nós precisamos entender de uma forma muito clara sobre o preço que nós precisamos pagar para viver essa vida de plenitude. A salvação, ela nos é oferecida gratuitamente por meio da cruz de Cristo. Pela graça, nós somos salvos. E isso não vem de vocês, isso é um presente, é um dom de Deus. Mas a salvação, ela faz o quê? Ela abre as portas para eu entrar nesse reino. Agora, lá dentro desse reino é o esforço, é o posicionamento, é a obediência. Eu escolhi aqui um texto lá de Lucas capítulo 18, porque esse texto Jesus fala a respeito do preço que nós temos que pagar para segui-lo. E antes de nós lermos o texto, uma coisa que sempre me inquieta muito, nos dias de hoje especialmente, né? Pela realidade que a gente vive no mundo, é que hoje as coisas que o ser humano busca, né, em função do mundo que a gente vive, é tudo muito imediato, não é verdade? As coisas têm que ser muito rápidas. Se você pede uma comida no iFood e ele atrasou 1 minuto daquilo que havia previsto, você já começa a ficar nervoso, já começa a querer ir lá dar uma bronca no motoqueiro que está trazendo a comida, né? Porque tudo é para agora. Eu comprei alguma coisa pela internet, entrega quando? Ah, entrega só amanhã. Puxa, eu pensei que era hoje. Então a gente está vivendo nesse mundo, né, do imediatismo, das coisas rápidas e acontecendo sempre ao estalar dos nossos dedos. Só que na caminhada com Deus não é assim. No mundo espiritual, Deus tem o tempo, Deus tem o modo, e Ele faz como quer, e Ele não está nem aí com as nossas pressas. Porque nesse processo Deus quer nos ensinar. Mas isso tem gerado hoje um cristianismo muito raso, muito superficial. Um cristianismo do aqui e agora. Se Deus não responde a minha oração, eu paro de crer. Se Deus não faz aquilo que eu estou pedindo, eu saio da igreja. E a gente vive nesta realidade. E hoje é aquela história, eu quero o melhor produto pelo menor preço. Até mesmo nas coisas de Deus é assim. Esforço é uma palavra que está saindo do nosso vocabulário. E daí a gente começa a ver, né, na internet, nas redes sociais, pessoas que ascenderam na vida, de repente, e estão lá, e muito bem, e prosperaram e tal. Só que a gente não sabe o preço que essa pessoa pagou. E a gente acha que é simples assim, né? Vou fazer um story aqui, ele vai viralizar, daí todo mundo vai começar a me curtir, daí as coisas vão acontecendo e pronto, eu virei famoso. A vida não é assim. E a vida com Deus não é assim. Existe um preço naquilo que a gente busca, né, de Deus. Vamos ler esse texto de Lucas 18. Pedro disse, aqui Jesus estava falando sobre a questão daqueles que têm muitas riquezas, que não herdam o reino e tal. Vamos só pegar esse recorte. Pedro responde para Jesus, deixamos nossos lares para segui-lo. Jesus respondeu, eu lhes garanto que todos que deixaram casa, esposa, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior, e no mundo futuro terão a vida eterna. Segura aqui, né, Carol? Esse é o último versículo. Olha o que Jesus está falando. Quando Jesus fala que aqueles que têm o coração nas riquezas não vão herdar as coisas espirituais, Pedro já responde, mas Jesus, nós abandonamos muitas coisas para te seguir. Ou seja, existe uma renúncia em seguir a Jesus. Eu preciso deixar coisas para seguir a Jesus. E o próprio Jesus nos fala a respeito disso. Se alguém quer me seguir, tome-se a si mesmo
Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essas são as condições do discipulado. Então fala de renúncia, fala de abrir mão, fala de perder. Mas olha o que Jesus responde para Pedro aqui. Ok, eu sei que vocês deixaram muita coisa para trás. Eu sei que vocês estão pagando o preço de me seguir. Então, vocês vão receber neste mundo. Grifa isso na tua Bíblia. Vocês vão receber neste mundo uma recompensa muitas vezes maior do que aquilo que você abriu mão. E ele fala também, no mundo futuro terão a vida eterna. Daí vai ser só alegria. Lá você vai entrar então nas riquezas eternas e infindáveis de Deus. Mas a promessa de Jesus aqui é que aquele que paga o preço, aquele que renuncia, aquele que abre mão, recebe neste mundo recompensa. E quando eu falo de viver plenitude, eu falo de uma recompensa que Deus me dá quando eu decido segui-lo. Quando eu falo sobre viver a vida abundante é uma recompensa de Deus para aqueles que o seguem e para aqueles que estão dispostos a pagar um preço. Então eu quero começar essa mensagem falando o seguinte: viver a plenitude não é uma vida sem lutas, ok? Porque quando a gente pensa na plenitude, você já pensa assim, uma cama bem confortável, né? Não precisar trabalhar, vida mansa, né? Não é isso que a Bíblia nos fala. A plenitude da palavra de Deus não tem a ver com o meu conforto. Então eu preciso entender que viver a plenitude não significa ausência dos sofrimentos. Viver plenitude não significa ausência de luta, ausência de dor. Viver a plenitude não significa que eu não preciso me esforçar para alcançar as coisas espirituais que a palavra de Deus diz que são minhas. Hoje de manhã eu estava na academia, e ontem eu aumentei peso e aumentei velocidade na minha corrida. Me pergunta como é que eu estou. Né? Eu saí de lá e disse, Jesus, né? Chamar o SAMU. Né? Por quê? Mas por que isso? Qual é a vontade que dá? Deixa eu ficar no pezinho que estava antes, né? Está tão bom, já me acostumei. Não preciso correr tanto, estava bom do jeito que estava. Mas se eu quero avançar, eu preciso aumentar essas coisas. E daí eu estava lá na esteira, correndo e lidando com a minha mente. Fica quieta, mente, vai ter que correr até o fim desse programa. Eu tinha feito um programa de 45 minutos. Vai ter que chegar até o fim. Nem que chegue com a língua lá, né, arrastando na esteira. Né? Esforço. Esforço. Tudo na vida tem esforço, ou não? Você se esforça para criar filhos? Sim. Tem recompensa nisso? Muitas. Você se esforça no seu trabalho? Sim. Tem recompensas? Tem recompensa. Você se esforça na sua vida com Deus? Deveríamos. Tem recompensa? Tem. Então, nessa mensagem eu quero tirar da sua cabeça que vida de plenitude é a vida do glamour. É a vida das coisas todas maravilhosas, tudo nos seus devidos lugares, sem problemas. Porque essa é uma ideia equivocada. Quando você lê a Bíblia e lê a história de muitos homens e mulheres de Deus aqui, todos tiveram vida assim maravilhosa, sem problema, tudo certinho, redondinho. Não, todos eles tiveram seus enfrentamentos. Todos eles tiveram as suas batalhas que tiveram que travar. Então a Bíblia nos instrui a gente viver a vida abundante, mas ela não esconde de nós e nem encobre que nós vamos passar por desertos, que existem aflições nessa vida, que existem sofrimentos que a gente passa, que existem perseguições quando eu decido servir a Deus e estar debaixo do governo de Jesus Cristo. E para estas coisas eu preciso do esforço. Para essas coisas eu preciso pagar o preço.
As coisas não caem na sua conta de uma forma automática. Porque às vezes tem crente que se sente no direito até de cobrar de Deus algumas coisas, né? Ó Deus, estou aqui, estou na igreja, não está caindo na conta. As coisas não estão acontecendo. Daí Deus vira e fala, pagou o boleto? Está em dia com as parcelas? Está buscando? Está se esforçando? Porque o reino de Deus é assim. A vida de plenitude é assim. Quanto mais eu me esforço, quanto mais eu busco, quanto mais eu estou debaixo dessa palavra, e eu vou te mostrar aqui dentro dela a respeito disso, mais eu vou vivenciando essa plenitude de vida. Então, ao mesmo tempo que a palavra de Deus fala sobre superação, fala sobre vitória, fala sobre prosperidade, fala sobre conquista, ela também vai falar de fragilidade, ela vai falar das perdas, ela vai falar das derrotas, ela vai falar dos enfrentamentos, ela vai falar dos gigantes, dos obstáculos que a gente tem na vida. Mas tudo isso faz parte para o nosso crescimento, para o nosso avanço, para o nosso amadurecimento. Portanto, a tese dessa palavra é: existe um preço a se pagar para viver a plenitude. Não vai cair na tua conta automaticamente. Você precisa se esforçar nas coisas de Deus. Você precisa dedicar-se na sua vida espiritual. Daí eu escolhi 3 personagens da Bíblia, só 3, para fundamentar essa tese de que plenitude de vida não tem a ver com vida tranquila e vida perfeita, ok? E o primeiro personagem lá do Antigo Testamento, bastante conhecido, do livro de Gênesis, José do Egito. José do Egito viveu plenitude? Sim ou não? Sim. Isso se a gente vai para o fim da história, né? Ele chegou aonde Deus queria que ele chegasse? Sim. Os sonhos que ele teve lá no começo da vida se cumpriram? Sim, se cumpriram. Mas a trajetória? Como é que foi a trajetória de José? Foi perrengue. O primeiro enfrentamento e a primeira luta que ele teve, sabe qual foi? Os irmãos dele se levantaram com ódio e vingança sobre ele, quando ele contou aquele sonho. Tadinho, né? Ele só contou um sonho, aliás 2, e Deus e irmão queriam o fígado de José. Pronto. Está entendendo? Deus te dá uma visão, Deus coloca um sonho no teu coração, imediatamente, talvez até a tua própria família, teus próprios irmãos se levantem contra você. Foi o que aconteceu na vida de José. E depois, tudo aquilo que ele passou, eu não vou entrar no mérito, todo mundo conhece essa história. Até o ponto de ter sido preso injustamente, por causa de um crime que ele não tinha cometido. E ficou mofando naquela cadeia, mais de 2 anos. Mas, José vivia uma vida de plenitude? Sim, com certeza vivia. Eu vou ler 3 versos aqui, ou 4 melhor. Primeiro está lá em Gênesis 39, o verso 2. Olha o que diz esse verso. O Senhor estava com José. Por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Segura aí um pouquinho, Carol. E eu quero frisar só nessa primeira frase. O Senhor estava com José. José estava na casa de Potifar, ele estava servindo naquele lugar, mal sabia ele que uma armadilha iria se apresentar para ele dentro daquela casa, mas uma coisa importante que o texto diz, e ele se repete muitas vezes, essa expressão se repete muitas vezes na história de José: o Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido. Esse texto fala aqui na casa de Potifar, esse texto fala quando ele estava na prisão. Vida de plenitude não é você não ter problemas e lutas na sua vida. Vida de plenitude é você poder afirmar: o Senhor está comigo. E porque o Senhor está comigo, eu sou bem-sucedido em tudo aquilo que eu faço. Porque Deus está comigo. Essa é a consciência da vida de plenitude.
E José tinha isso muito claro. Você acha que José não tinha os seus questionamentos em tudo aquilo que ele viveu? Porque dava a impressão que cada tempo que passava, José se distanciava mais do sonho que ele tinha tido, né? Ele já estava longe da família dele. Quem disse que José iria reencontrar os seus irmãos depois de tanto tempo? Mas o Senhor estava com José, e ele era bem sucedido em tudo aquilo que ele fazia. José vivia a plenitude lá na casa de Potifar, como um escravo vendido pelos midianitas, odiado pelos seus irmãos, sozinho numa terra estrangeira. O Senhor estava com José. E mesmo que houvessem questionamentos e dúvidas no coração dele, José nunca deixou de crer. Porque o fim da história a gente já sabe qual é. Lá no verso 21 a 23, olha o que diz, desse mesmo capítulo. Mas o Senhor, aqui ele já foi preso, né? A mulher de Potifar tentou seduzir, agarrar ele, ele fugiu, ela ficou com a capa, ela condenou ele diante do Senhor Potifar, e Potifar mandou ele para a prisão. Agora ele está na prisão, mas o Senhor estava com ele na prisão. Querido, se o Senhor está contigo em qualquer lugar, está tudo resolvido. O Senhor está comigo no meio das minhas lutas. O Senhor está comigo no meio da minha enfermidade. O Senhor está comigo no meio da minha falta de recurso financeiro, ou quando eu não tenho um emprego. O Senhor está comigo. E dele continua dizendo: e o tratou com bondade, fez José conquistar a simpatia do carcereiro. Então, quer dizer, o carcereiro colocou toda a responsabilidade nas mãos de José, porque viu que ele era um homem íntegro. O Senhor estava com ele. Então, quer dizer, nesta condição aqui, José já vivia a plenitude. Você pode viver a plenitude de Deus até nas circunstâncias mais difíceis da sua vida. Porque quando o povo de Israel estava lá no deserto, naquele tempo difícil, o Senhor dava o melhor para eles, dava a comida, e a Bíblia diz que eles não passaram fome, eles não passaram sede, as vestes deles não se gastaram em 40 anos no deserto. E no verso 22 diz: em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. Olha, o carcereiro confiou em José mesmo. E no verso 23, o carcereiro não precisava mais se preocupar com nada. José caiu na graça desse carcereiro, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Estão vendo como essa frase se repete? Então viver a plenitude é o Senhor estar contigo em tudo aquilo que você faz. E se o Senhor está com você, você vai ser bem-sucedido. Segundo personagem do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Todo mundo conhece a história de Paulo. Paulo foi um homem que, ele era um homem temente a Deus, um homem religioso, mas que não conhecia a graça de Jesus, e ele se levantou para pregar contra, ou para perseguir, aqueles que reconheciam em Jesus o Messias. E no começo da história, a gente percebe ali um Saulo violento, né? Um homem que, em nome da sua fé, em nome do seu Deus e das suas convicções, ele fez as maiores atrocidades no mundo. Perseguindo as pessoas, entrando nas casas, arrastando cristãos, matando aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo. Pensa nesse Paulo. A gente só olha o Paulo bonitinho, né? Das histórias lá das cartas, mas Paulo era um homem ruim. Até o momento que Paulo teve aquele encontro com Jesus. E Paulo não somente creu em Jesus, viu o reino, mas Paulo decidiu entrar nesse reino. E decidiu se esforçar para viver o máximo desse reino de Deus. E submeter a sua vida completamente ao governo e à autoridade de Jesus. Para Paulo não teve meio termo. Paulo decidiu entrar de cabeça nessa caminhada com Jesus.
Um parêntese aqui, eu acho que a pior condição do crente é quando ele fica vivendo no limbo, entendeu? Ele é crente, ele tem Jesus, ele ora, ele lê a Bíblia, mas a vida dele é aquela coisa mais sem graça, sem sal. Ele não avança. Ele não está disposto a pagar preço para ir mais fundo. Paulo não. Paulo quis ir mais fundo. E foi até o ponto de ter experiências tremendas com Deus. Custou barato para Paulo chegar nesse ponto? Absolutamente. Olha o que ele descreve em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo vai descrever, no capítulo inteiro ele fala sobre isso. Ele vai dizer aqui a respeito do que ele sofria por causa do Evangelho de Jesus Cristo. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. Até o 23, né? Não, segue aí, Carol. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, vai pondo na conta aí. Fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio, certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, e enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Sofreu esse colega aqui? Mas Paulo viveu a plenitude? Então o que ele diz? Quando ele narra todas essas coisas, ele se coloca numa condição de vítima? Olha só o que eu sofri. Não, ele está falando, se tem um servo de Cristo aqui, olha tudo que eu passei. E passando todas essas perseguições, eu vivi a plenitude de Cristo na minha vida. Porque Paulo é quem mais escreve no Novo Testamento sobre essa plenitude de Cristo. Ele entendia que havia uma riqueza enorme em Jesus, ao ponto de ele dizer, a certo momento da vida dele, eu decidi considerar tudo como esterco. Todo o meu background, todo o meu conhecimento, tudo o que eu vivi, eu decidi jogar no lixo para conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Quando a gente lê essa descrição dos sofrimentos e enfrentamentos, a gente fica pensando, mas se isso é vida de plenitude, eu não quero. Tem um preço, e Paulo pagou esse preço. Ele estava disposto a pagar o preço para viver a glória. E daí no capítulo 12 de 2 Coríntios, tem aquela passagem conhecidíssima do espinho na carne, né? Onde o próprio Paulo escreve sobre isso e diz, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse, o quê? Minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Estão entendendo a teologia de Paulo aqui? Eu tinha um professor no seminário que ele falava que Paulo ele tinha a teologia do sofrimento. E a teologia do sofrimento significa, eu preciso entender que para eu viver a plenitude daquilo que Cristo tem para me oferecer,
eu preciso me alegrar nas minhas fraquezas. Por que o espinho na carne foi colocado na vida de Paulo? Para que ele não se orgulhasse. Porque o orgulho é o pecado mais atroz que existe dentro do nosso coração. E aí Paulo aceitou aquele espinho na carne, porque o próprio Jesus disse para ele: a minha graça é suficiente para você. Está difícil? A minha graça te basta. Continua firme, persevera. A minha graça é tudo o que você precisa para viver nesse mundo. E daí essa graça é de graça. Porque Deus derrama essa graça muito maior na sua vida, que te sustenta nesses momentos das lutas e dos sofrimentos. Então, quando a gente olha para esse personagem aqui, para Paulo, a gente pensa, né, que a coisa na vida dele aconteceu da noite para o dia. Mas eu gosto de pensar em tantas lutas internas que ele teve, em tantos conflitos que ele vivia dentro dele. Talvez pensando: na época que eu estava no judaísmo eu não enfrentava tanta perseguição desse jeito. As pessoas não queriam me matar como estão querendo hoje. Mas ele entendia que tudo isso era por causa de Cristo. E sabe o que ele mirava? Ele olhava: se o meu Senhor padeceu o que padeceu para me salvar, qualquer coisa que eu passe não vai se comparar a isso. E daí Paulo escreve lá em Gálatas: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Viver a plenitude é isso, é você trazer as marcas de Cristo na tua vida. Você não ser aquele crente que fica reclamando das circunstâncias difíceis que você passa na sua vida. Porque eu te garanto que muitas dessas circunstâncias e muitas das lutas e muitos dos sofrimentos que o Senhor permite na tua vida é para te fazer crescer. É para você experimentar a graça. É para você aumentar a sua fé. É para você ver o poder de Deus se manifestando na tua fraqueza. Porque o princípio de Paulo aqui é: se alegra na tribulação, meu irmão. E ele não fala isso só em Coríntios. Ele fala em praticamente todas as cartas dele: se alegrem nas tribulações. E daí o que a gente faz na tribulação? A gente reclama. E se eu estou desobedecendo um princípio da palavra de Deus, o que acontece? Você vai viver plenitude? Com uma boca que só reclama? Que murmura? Que fala contra Deus? Que diz que Deus não está ouvindo a tua oração? Não vou mais na célula? Vou deixar de ir para a igreja? Porque não está resolvendo nada? Com a tua boca você acaba professando o próprio decreto de uma vida miserável. E de uma vida escassa. E não de plenitude. Isso fala do meu dia a dia. Isso fala da minha vida nas questões menores. Das minhas conversas. Com tudo isso. Porque o propósito de Deus é muito maior do que aquilo que você imagina. Então viver a plenitude vai passar por isso. Fique bem tranquilo. Se você quer viver a plenitude, você vai passar por essas situações. De aprender a se gloriar nas suas fraquezas. E saber que na sua fraqueza Deus fortalece. A força de Deus se manifesta em você. E isso é viver em plenitude. Saber: Deus, eu não valho nada. Mas o Senhor é por mim, o Senhor é aquele que me sustenta. E o terceiro personagem que eu vou citar aqui é o próprio Jesus Cristo, que é a nossa referência. Naqueles dias de jejum e oração, eu usei vários textos que falavam de habitar em Jesus a plenitude de todas as coisas. E um deles foi de Colossenses 2:9, né? Escrito de Paulo aí. É um recorte de uma descrição de Paulo, que Paulo faz a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E ele, falando de Jesus, ele diz: pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Só esse versículo daria uma série de mensagens. Olha o que está dizendo aqui: pois nele habita aonde? No corpo espiritual de Jesus? No corpo humano de Jesus. Habita corporalmente.
Ou seja, Jesus se fez homem e Jesus recebeu a plenitude de Deus. A gente costuma pensar em Jesus como Jesus passou por um monte de situação, mas ele era Deus, né? Foi tudo tranquilo para ele. E a gente tem um pouco de uma confusão teológica na cabeça. Porque a gente fala, Jesus foi 100% homem, mas Jesus foi 100% Deus. Como assim, gente? Como é que a gente concilia esse negócio aqui? E daí o apóstolo Paulo vai esclarecer isso lá em Filipenses, que a gente vai ler agora, lá no capítulo 2. Olha o que ele diz aqui, a respeito de Jesus também. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Isso aqui é uma palavra que ele dá para a igreja, é uma exortação, tá? Então isso aqui serve para você e para mim. Tenham a mesma atitude que foi demonstrada por Cristo Jesus. Vamos ver qual foi essa atitude que foi demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. E daí ele fez o quê? Verso 7. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Opa! Jesus se esvaziou da sua glória. Está me entendendo? Então quando ele veio nessa terra, ele veio em carne. Ele era filho de Deus? Sim. Ele tinha a natureza de Deus? Sim. Mas ele se esvaziou dessa condição. Aqui ele não agiu como Deus. Aqui ele agiu como um homem encarnado. E é por isso que às vezes a gente olha para Jesus e a gente fala, eu nunca vou chegar aonde ele chegou. E se você diz que você nunca vai chegar onde Jesus chegou, então significa que Jesus não pode ser uma referência para você. Não, porque ele era Deus. Pô, mas aqui Paulo está falando que ele se esvaziou. Ele deixou a glória dele lá com o Pai. E ele assumiu a sua condição de homem. A diferença foi que Jesus não foi concebido em pecado, diferente da gente. E por isso ele permaneceu sem pecado. Mas Jesus pagou preço, gente. E eu já citei várias vezes um texto de Hebreus que diz, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Está lá em Hebreus. Jesus aprendeu a obedecer o Pai. E ele obedeceu ao Pai até o final da sua história. E daí o texto continua. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Humilhou-se. O que dizia o verso 5? Tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus viveu a plenitude? Sim ou não? Mesmo com tudo que ele sofreu, mesmo tendo que morrer naquela cruz, viveu. Ele viveu a plenitude neste mundo e ele viveu a plenitude no mundo vindouro. Porque esse texto vai falar que Deus deu a ele um nome que estava acima de todo nome. Mas o apelo de Paulo aqui é tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus. O quê? Se esvaziou, se humilhou e foi obediente. Essa deve ser a nossa postura enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, né? Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Agora a recompensa, né? Verso seguinte, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse texto é um texto, e toda língua declara que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Esse é um texto maravilhoso, mas Jesus pagou o preço, não pagou? De deixar de ser Deus, deixar a sua glória, assumir a função de escravo, habitar num corpo de homem, se humilhar, obedecer. Se eu quero viver a plenitude, eu preciso passar por todos esses princípios que o próprio Jesus nos ensinou. E daí, por causa da sua obediência,
Deus o exaltou. Tem um texto lá em Pedro, que Pedro escreve assim: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele no seu devido tempo irá te exaltar. Humilhar-se é um princípio do reino de Deus. A humilhação, ela é o oposto do orgulho. Quando eu digo eu consigo, eu faço, está tudo bem, eu preciso ter o mesmo sentimento de Jesus e me humilhar. Aqui a gente tem 3 histórias de José, de Pedro, de Paulo e de Jesus. De homens que viveram a plenitude de Deus aqui nesta terra, mas que pagaram um preço alto para poderem viver isso. E daí, finalizando a pergunta, qual é o preço? Qual é o preço que eu tenho que pagar? Primeiro, renúncia. Renuncie tudo que você tem. Pedro diz para Jesus: nós deixamos tudo que a gente tinha. Deixamos casa, deixamos irmãos, deixamos irmãs, deixamos esposa, deixamos tudo, renúncia. E a renúncia, muitas vezes, ela precisa acontecer aqui no coração. Eu preciso dizer para Deus que Ele é mais importante e eu abro mão de tudo que eu tenho por causa dEle. A renúncia é aqui que acontece. E se ela acontece no seu coração, se Deus pedir para você, como a história de Abraão, né? Com Isaac, estão lembrados dessa história? Né? Se Abraão não tivesse renunciado aqui o filho, ele não ia levar o filho para o sacrifício. Mas Abraão já tinha renunciado aqui. Foi Deus que me deu, eu pedi para ele, Deus está pedindo, eu vou obedecer e ponto. Assim deve ser o nosso relacionamento com todas as coisas que nós temos e com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes é difícil renunciar filho. Às vezes é difícil renunciar a esposa, esposo. Às vezes é difícil renunciar os bens. E essas coisas vão se interpondo e vão se colocando num altar. E em primeiro lugar na nossa vida, isso se chama idolatria. E quando eu vivo em idolatria, eu não estou vivendo a plenitude. Porque daí eu estou debaixo de um outro governo. Renúncia é o princípio do discipulado. Jesus nos ensina a nos esvaziarmos de nós mesmos. Se esvazia. Será que tem alguma coisa de bom que Deus pode aproveitar na nossa vida? Se esvazie, assim como Jesus se esvaziou. Plenitude é encher-se. E às vezes a gente fica pedindo: Jesus, está quase bom, dá uma enchidinha aqui, dá uma enchidinha ali. Né? Dá uma enchidinha na minha vida financeira, dá uma enchidinha na minha família. Né? O mais está tudo tranquilo. Não, você tem que se esvaziar. Se esvazie completamente. Para você ser pleno, para você ser cheio. Lá em Marcos capítulo 8, verso 34 a 37, Jesus fala de perder a vida. De novo falando de discipulado. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida, ó, a renúncia aqui, por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aqui Jesus está falando que o princípio do reino de Deus é abrir mão. Você quer ganhar a sua vida? Então perde. Perca. Para você ganhar dele. E a pergunta que Jesus fala aqui é muito forte: de que adianta o homem ganhar todas as coisas deste mundo e perder a sua própria vida? Ou seja, Jesus está dizendo que plenitude não se alcança quando você tem essas coisas deste mundo. Mas a plenitude fala de algo sobrenatural, algo dos céus. A vida com Deus não é feita somente das vitórias. Ela é feita também das lutas.
algumas vezes das derrotas, e viver a plenitude é você saber lutar com as armas espirituais que você tem. O preço é esse, é a renúncia, é o esvaziar-se, é o perder a própria vida. E eu encerro lendo o texto de Isaías 43, verso 2. Olha o que o profeta diz aqui, Deus diz através do profeta: quando passar por águas profundas, estarei a seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Aqui ele não está dizendo se você passar. Ele está dizendo quando você passar. Ou seja, esse texto que a gente acha tão lindo está dizendo que na vida nós vamos passar por aflições. E se você quer viver a plenitude de Deus, você vai passar pelas aflições e pelas lutas. Mas ele diz, quando você passar pelas águas profundas, você não vai submergir. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar, porque eu vou estar com você. E a vida de plenitude é isso. O Senhor estava com José, e por isso ele foi abençoado. A minha graça te basta, por isso que Paulo foi abençoado. Eu me esvazio de mim mesmo, eu me humilho, eu me rendo e sou obediente até a morte, morte de cruz. Por isso que a vida de Jesus experimentou a plenitude. Queridos, tem um preço. A pergunta agora é, você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a viver essa vida abundante, mesmo sabendo que Deus vai te pedir no seu dia a dia, para você se esvaziar, para você renunciar, para você perder coisas. E à medida que você anda em obediência ao Senhor e se humilha diante do Senhor, aquilo que você vai abrindo mão e perdendo, Ele vai fazendo o quê? Ele vai te dando 100 vezes mais. Quando a gente decide abrir mão e deixar de nos agarrarmos às coisas como se aquilo fossem as coisas mais preciosas da nossa vida, a gente experimenta este 100 vezes mais. A gente experimenta a plenitude de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. E a resposta que nós temos que dar para o Senhor nessa manhã é se eu estou disposto a pagar esse preço. Todos os recursos que você precisa estão diante de você. Você precisa se esforçar. Não é uma troca. É um posicionamento que você toma diante de princípios, diante de verdades espirituais. Deus não está fazendo uma barganha aqui. Ele simplesmente está dizendo que para você viver a plenitude, você precisa viver os princípios da palavra dele. Você precisa viver de acordo com aquilo que ele instrui. E a resposta para Deus é simples. Você está disposto? Você quer pagar esse preço? Feche seus olhos e responda isso para o Senhor. Diga para o Senhor o quanto você deseja. Diga para o Senhor também que você tem medo às vezes de dizer que você quer pagar esse preço, que talvez você pense que esse preço vai ser alto demais, que você não vai dar conta. Isso mexe com uma outra coisa na tua vida, que é a tua confiança em Deus, a tua fé. Vai trabalhar com isso. Se você está diante do teu Pai de amor, se você confia em Deus, mesmo que você saiba que é difícil se dobrar, é difícil se humilhar, é difícil se render, é difícil se esvaziar, é difícil renunciar,
Peça que Deus te dê força. Peça que o Senhor te abençoe, que o Senhor te instrua na palavra. Peça que o Senhor te mostre o resultado de tudo isso na tua vida. Pai amado, obrigado, Jesus, porque a tua palavra ela é tão verdadeira. A tua palavra ela é tão clara. Ela não esconde as lutas, as dificuldades. Ela não esconde, Deus, de nós aquilo que a gente vive nesse mundo quando a gente decide te servir. Mas obrigado também porque a palavra é cheia de promessas, é cheia de verdades espirituais para nós, para hoje. E a vida abundante é uma delas. E nós queremos viver essa vida abundante. Deus amado, nessa manhã nós entendemos que precisa haver um esforço da nossa parte. Nós fomos salvos pela graça, mas o acesso ao reino, o estar debaixo do governo depende dos meus posicionamentos, depende do meu orgulho sendo quebrado diante do Senhor, depende da minha desobediência ser confessada diante de Ti, depende de eu deixar a minha soberba de lado e me humilhar diante do Senhor. Foi assim que o Senhor viveu e é assim que nós queremos viver. Deus amado, nós queremos ser contados entre aqueles que vivem e experimentam essas coisas profundas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, faz na nossa vida, Jesus. Faz nesse ano de 2025, Deus, que cada um de nós aqui possa viver a plenitude do Senhor, e que a gente não tenha medo de pagar o preço, porque o preço maior já foi pago, e ele foi pago pelo Senhor ali naquela cruz. Não há preço que eu pague que se compare a esse que o Senhor pagou. E quando eu digo que eu estou disposto a pagar o preço, Jesus, eu estou dizendo: Jesus, valeu a pena o teu sacrifício, porque eu quero alcançar tudo aquilo que o Senhor conquistou para mim. E não importa se virão as lutas, não importa se vem sofrimento, não importa as batalhas que eu tenha que travar, importa que o Senhor nos promete a recompensa. Importa que o Senhor fala de uma vida abundante que é para nós. E é isso que a gente quer viver, Pai. Deus, nessa manhã nós respondemos para Ti, Jesus. Dá-nos força. Dá-nos força para irmos adiante, Jesus. Para enfrentarmos, Deus, os gigantes que estão dentro de nós mesmos. Gigante da incredulidade. Gigante da passividade, da indolência. O gigante da falta de fé. O gigante da desobediência ou do orgulho. Deus amado, que a gente se prostre diante do Senhor, e que tudo isso que nos impede de viver a plenitude possam cair por terra em nome de Jesus Cristo. E nessa manhã nós escolhemos nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios do Senhor. Nós escolhemos renunciar a todas as coisas deste mundo para alcançar a vida que o Senhor nos promete. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Nós queremos perder a vida, a nossa vida, para ganharmos a vida que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa decisão, essa é a nossa escolha, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa canção.